A Groenlândia, eu acho que se resolve com muito menos problemas, sabe? A Groenlândia, eu acho que dos três Sim, é o mais simples de sim. resolver. É o mais simples de resolver. É, mas eu acredito muito que o Trump ele tem um jeito próprio de negociar. Ele está vendo que existem problemas e ele cria essas ameaças, né, para gerar um desconforto muito grande, para que no fim das contas as pessoas levem as demandas dele mais a sério, né? Então, não sei o que na realidade ele quer dizer com isso no Panamá. Ele quer um controle norte-americano maior sobre o que está acontecendo lá? Porque, assim, honestamente, nós não temos acesso às minúcias, né? E a controladoria dessas empresas chinesas? E a controladoria, como é que é feita? Né? Porque, pô, você tem que ter algum tipo de controladoria panamenha em cima dessas É empresas. isso que eu ia falar, mas isso aí não é interesse dele. Ele em tese, não deveria ter ingerência. Uhum. Não deveria ter ingerência, mas se essa ingerência fere o princípio de neutralidade do Acordo 77, é exame, né, das palavras ali. Se ele vai encontrar uma aplicação nesse cenário aqui para implicar a execução daquela cláusula do tratado, Sim. né, de quebra de neutralidade. Isso aqui é quebra de neutralidade, ok, meu entendimento é esse, então eu vou agir. Eu quero acesso à controladoria plena, isso aqui, livre de caixa, acesso às áreas restritas, às áreas tal, para saber o que eles estão fazendo de verdade, tá? Beleza, Processo longo. processo longo. Agora, ele cria confusão, né? Ele chama atenção, porque também as pessoas vão, nesse processo longo, é muito mais aceitável. Isso, aí as Não teve pessoas. uso militar, não tomou Sem, na marra. justo, e outra coisa, você imagina ele tentar fazer esse processo sem chamar a atenção do público para esse processo. Como é que seria isso? Sim. E a aceitação do público? E a, digamos assim, e a noção do público de que isso é um problema de verdade? Entendeu? Pra que você tá fazendo isso, cara? Pra que isso? Aí vem chegar um bocado de deputado e de senador questionando. Pra que você tá fazendo isso? O Panamá é independente, Panamá isso e aquilo. Então pode ser um pretexto para executar esse tipo de ação mais drástica, mas com um apoio popular muito maior. E apoio popular se traduz em menos oposição política. Né? Apoio popular, ação, se traduz em menos oposição política. Se a base eleitoral do camarada lá no estado do Alabama, não sei onde, é favorável, o deputado fica piando, fica quietinho. Isso. Né? O senador fica quietinho na dele. Não, é isso mesmo, tem que fazer. Ele lança. Aí ele lança. Agora, por que isso antes de assumir também? No mesmo objetivo? Eu acho que assim, ele notou um vazio de poder tão grande, né? Assim, no Biden, na Kamala, notou um vazio de poder tão grande que ele já está agindo como presidente desde a eleição dele. Ele começou a agir como presidente já. O programa dele de governo começou já. Né? Ele dá hoje conferência de imprensa como se ele fosse presidente. Isso. Né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Isso aí, Não, mas. é, E aí ele vai jogando e já vai sentindo a é. temperatura antes dele assumir. Você viu, por acaso, assim, alguma fala pública do Biden que virou notícia Não. dessa época, com esses meses aqui agora? Tipo assim, todo mundo, nossa, Biden vai falar, vamos lá. Acabou o Biden. Acabou o Biden. É claro que ele fala, tem certeza que ele já fez uns pronunciamentos públicos, mas ninguém liga pro que ele tá falando. Mas por outro lado, isso também é um pouco natural, né? Nesse período de transição. Inclusive, quando o Biden autoriza a Ucrânia a utilização de mísseis de É, longo alcance, causa aquele questionamento, pô, por que autorizou, largou agora, essa bomba aí é, agora, e as consequências ele não vai ser ele que vai estar lá para resolver? é. Isso eu entendo de duas formas. Pode ser as duas coisas, tá? Porque a gente tem que aprender a olhar além do óbvio. Pode ser duas coisas. A primeira delas é a mais simples, é o raciocínio mais simples, né? Ele quer aumentar a temperatura da batata que vai cair na mão do Trump, né? Batata quente mesmo. Ou seja, perdi, mas vou te prejudicar de qualquer maneira que eu puder aqui, eu vou te prejudicar. Como é que eu posso te prejudicar aqui? Eu vou aumentar o problema para você, que depois, quer dizer, aí mísseis americanos estão caindo lá em cima da Rússia agora, em alvos lá dentro da Rússia, e, enfim, o problema é seu, que eu não vou ter tempo para poder resolver isso, para poder aguentar, então o problema é seu.
Biden também já deu um auxílio de 15 bilhões, se não me engano, para a Rússia, né, para a Ucrânia. Um auxílio de 15 bilhões para a Ucrânia, que vindos de onde? Vindo dos fundos congelados. Vindos dos ativos congelados, russos, nos Estados Unidos. Tirou o dinheiro da Rússia e deu para a Ucrânia, foi isso. É uma subida de aposta que eles não tinham feito até então. O que isso pode sinalizar? Ou essa vingança mesmo, assim, vai sair barato pra você não. Você me tirou, mas toma essa pra você aí. Pode sinalizar outra coisa também, que o Trump tá de acordo. Não pode? O cenário é possível. Que o Trump está de acordo com isso. Sobe esse negócio aí e vamos ver como é que eles se comportam. Não, pode liberar aí, libera aí, porque até se você liberar isso aí, é bom pra mim, porque ninguém vai falar que fui eu que liberei, né? Foi você que liberou. Sim. Então, ou seja, a decisão pode ter sido que existem as equipes de transição, né? Existe a equipe de transição, equipe de governo de um, de outro. Então, nós podemos encarar de uma de duas formas. Ou a equipe do Biden fez isso completamente de forma independente e deixou a do Trump no escuro, ou as duas estão sintonizadas. Mas não comunica com as falas do Trump em relação à Ucrânia, né? Que a Europa tem que se defender, que tem que ter condições de se manter, que não dá para os Estados Unidos ficar bancando a OTAN sozinho, e que ele coloca fim nesse conflito rápido, porque isso não é interessante ficar jogando dinheiro americano para lá. Também pode se enxergar de duas formas. Ou o Trump está falando isso para valer, ou ele está fazendo isso querendo outra coisa. Por exemplo, é fato consumado, todo mundo sabe disso, a Europa não faz a parte dela na OTAN. O que é não fazer a parte dela na OTAN? A Europa não paga as contas que ela devia pagar, né? Eles têm um acordo lá, estipulado, de gastar 2% do PIB com defesa. Nenhum Estado europeu membro da OTAN faz isso. Nenhum. Canadá também não. Nenhum faz. Né? Por quê? Porque tá tudo de boa. Desde que caiu a União Soviética, unificou a Alemanha, quer dizer, não tem mais necessidade. Não à toa, o segundo maior exército é o turco, né? É da Turquia. É o turco, né? Segundo maior exército da OTAN, da OTAN é a Turquia. Então, o exército alemão hoje é sombra do que era. Sombra. Ridículo. Né? Submarino alemão, Segunda Guerra, o submarino alemão, hoje tem submarino. Quer dizer, chegou um ponto, cara, que a Marinha do Brasil tinha mais submarino que a Alemanha. Não sei se hoje tá assim. Mas chegou um ponto que tinha mais submarino no Brasil do que na Alemanha, ativo. O exército inglês também, o britânico, a mesma coisa. Assim, entrou num estado de decadência absurdo. A Itália tem mais poderio militar hoje do que o Reino Unido. A Itália. Então, essa fala do Trump aí, vou largar vocês para a própria sorte. Não é para influenciar eles a fazer a parte deles? Pode, na minha concepção, pode ser também. Pode ser para influenciar eles a cumprir a parte deles. Eles têm que cumprir a parte deles. Existe uma emergência realmente muito grande na fronteira deles lá. Né? Quer dizer, eu falei que nenhum país europeu da OTAN cumpre os 2%. Talvez a Polônia cumpra, viu? Talvez a Polônia cumpra. Né? Creio que sim. Até mais. A Polônia pode até extrapolar isso aí. Né? Agora o resto não. Então Mas a Polônia não é o principal, né? Se você pegar a França, se você pegar a Alemanha, né? Justamente. Deveria estar mais deveria ter um gasto muito maior. Maior protagonismo, né? Isso. No caso. Principalmente a Alemanha, cara, porque os outros países, você vê que são consumidores da Alemanha, são consumidores militares da Alemanha, eles compram equipamento militar da Alemanha. Tanque, fuzil, carro, compra da Alemanha. Então, se a indústria militar alemã também tá lá, borocochô, tá lá para baixo, o suprimento para esses países vai ficar, consequentemente, mais caro, mais escasso. Então, como na União Europeia, né, na OTAN, na Europa, todo mundo tem que olhar para a Alemanha também, porque ela é a grande produtora, ela é a grande fabricante, ela que, né, tem que tomar dianteira ali para o resto funcionar como vinha funcionando. Né? Então, ela e a França, né, são os dois que têm grandes indústrias de defesa, ela e a França. A França tem uma indústria de defesa
pujante porque ela é exportadora mundial, assim, muita gente compra produto francês, não só na Europa, mas nas Américas também, na África, tem muito consumidor de produto francês, mas o mercado europeu, ele depende muito da indústria alemã. E incrível que, assim, a emergência da guerra na Ucrânia não fez a Alemanha se se impertigar e colocar os 2% até hoje, né. Mas o governo alemão está aí agora numa crise, né, um deadlock sem saber o que fazer. E como é que está sendo essa situação na Alemanha agora? Quem é que está botando o dedo na Alemanha? O Elon Musk, né. O Elon Musk está pondo o dedo na Alemanha aí. Esqueci o nome da mina que é a candidata do AfD, Alternative für Deutschland, que é a alternativa para a Alemanha, que é o partido de direita da Alemanha. Eh eh, as pesquisas dizem que é muito difícil ela ganhar, porque ela cresceu bastante, está com 20% de intenção. Só que a Alemanha é um sistema parlamentarista, né, e para ganhar ela vai ter que ter realmente maioria. Só que, como a gente falou aqui mais cedo, Hong Kong foi absorvida 100% agora pela China, né, então, ou seja, a empresa de Hong Kong, ela passa a ser uma empresa chinesa, e sendo empresa chinesa, aí é um problema. Aí os americanos começam a enxergar como um problema. E, interessante, não é o Trump que cria essa situação, não é o Trump que E surge com essa isso que eu ia te preocupação. perguntar, né, cara, o real interesse ali do Trump, né, porque é ele que traz essa ideia, É, aí você tá alertando que não, né? não, é uma ideia mais antiga do que ele. Inclusive, o texto que as pesquisas que eu fiz, né, os textos, o principal texto que eu me baseei, nessa pesquisa aí, vem de 2021. 2021, acho que de junho de 2021. Ou seja, gestão Biden, entendeu? Então você não pode dizer que foi o Trump que criou isso, porque é um texto de 2021 já levantando a preocupação com esse novo cenário de que a empresa é uma empresa chinesa agora, não é uma empresa de Hong Kong, né? E foi justamente em 2021 que foi renovado, foi renovado por mais 20 anos. Estava o processo de renovação aberto para mais 20 anos das concessões, Uhum. né. E aí, o texto ainda fala assim: "E aí, vai ser renovado? E se for renovado?". Agora controle chinês, por mais 20 anos, e foi renovado. No mesmo ano, mais tarde, o processo rodou e tal, e o governo panamenho bateu o martelo, renovou, a mesma empresa. E aí vem diversos investimentos chineses, não só na controladoria das entradas, mas infraestrutura dos portos, até shopping center, né. Quer dizer, tem existe uma presença chinesa grande lá? Existe uma presença chinesa grande lá. Quer dizer que os chineses hoje decidem qual navio passa, qual navio não passa? Não, não é isso. Longe disso, né, o canal do Panamá é uma iniciativa comercial do governo panamenho e todo mundo, desde que cumpra lá os pré-requisitos lá, né, da legislação interna do país, passa por lá. Se cumpre e pagou a taxa, passou, né. Mas é questão militar. E a questão militar que o Trump aponta, né? Nossa, os nossos navios estão pagando muito caro. Eu realmente não consegui encontrar um preço para trânsito de belonave militar. Especificamente, a tabela dos panamenhos não fala de belonave, não fala. Fala, no geral, sobre uma taxa por tonelagem. A taxa por tonelagem, eu fui pesquisar historicamente e a taxa por tonelagem, ela inclusive sofreu deflação desde 1914, 110 anos no passado. Sofreu deflação, ou seja, o preço por tonelada transitada é menor em 2024, 25, do que em 1914. Isso é até tranquilo de explicar, né? Porque a tonelagem dos navios aumentou muito. Uhum. Então, você vai imaginar um navio de 1914, quantas toneladas de carga esse navio transportava? E esses de hoje? Quanto que eles transportam? Sei lá, 10, 20 vezes o que aquele navio transportava.
Então, assim, o preço por tonelada meio que caiu, Sim. porque o volume é muito maior. Mas o Trump reclama, né, que eles estão pagando muito, principalmente pela Marinha. A Marinha fica transitando por lá, que é muito importante para eles. Não achei os dados disso, tá? Não achei. Que taxa que eles pagam especificamente, enfim, não sei. Ele tem que ter um pretexto para conseguir o objetivo que ele quer, né? Essa documentação eu não encontrei. Sim, procurei realmente, mas não encontrei nenhum documento que mostre assim, nossa, cara, os caras estão cobrando demais da Marinha dos Estados Unidos, dos navios americanos e tal. Não vi esse tratamento diferenciado, não. Mas que os Estados Unidos têm o antecedente jurídico para poder fazer uma intervenção lá, eles têm, porque o tratado especifica isso. Agora, e na questão militar, assim, porque é uma empresa chinesa, né? Então ele vai lá, toma a concessão Toma concessão. e fica por isso mesmo? Ele assume o controle do Se eles canal? reassumirem o controle, significa que a empresa panamenha não tem mais controle. Isso. E aí eles vão colocar o quê? Ou um controle direto de uma agência norte-americana, ou eles vão criar uma estatal para poder fazer isso, a gestão do canal. E nesse caso, os juízes são americanos, né? O cara que vai decidir quem é que vai operar é americano. Então é bem possível que vai ser uma empresa norte-americana que vai operar. E o investimento chinês, tudo que E tá. o investimento chinês? Aí que tá. O O investimento interesse. chinês, num cenário desse, tem duas saídas aí. Ou você toma e você reembolsa o chinês pelo investimento feito, que é aquela saída meio termo assim, sabe? Eu vou usar a mão pesada aqui, sai daqui, sai daqui. Aí você vai, pega cinquentinha e põe no bolso do cara. Sai daqui, cara, sai daqui. Vai embora. Ou você fala assim, sai daqui, acabou, é meu. Aí você tá subindo o tom. Demais. Eu acho que já é sobre tom, né? Negócio de fazer intervenção militar ali. Já. Mas assim, existe essas duas possibilidades. Ou você reembolsa o chinês pelo investimento que ele fez e fala assim, agora é meu. Porque você vai quebrar contrato. Existe cláusula de quebra de contrato. Com certeza existe hoje uma cláusula de quebra de contrato dessa operadora chinesa com o governo do Panamá. Esse documento não está na internet, mas existe essa cláusula de quebra de contrato. Qualquer contrato tem isso. Então, isso pode ser observado, por exemplo. Vamos tomar? Vamos. Mas aí, cláusula de quebra de contrato, você devolve o dinheiro deles, o que for. Não sei. E aí você fala, agora estabelecemos por lei. Eu acho que é até bastante provável que faça isso. A outra é, toma e dane-se, agora sou eu que mando. E aí causa um prejuízo para a China e causa um desconforto que vai gerar muito mais problema depois. Porque a fala do Trump, inclusive ele foi questionado, né, quando ele cita a Groenlândia e também o Canadá, ele foi questionado se ele poderia garantir que não teria uso militar em cima disso, força militar. Ele falou, não posso garantir. Não posso garantir. O que eu posso afirmar é que é questão de segurança nacional, é de interesse vital aqui dos Estados Unidos e nós vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Ou seja, se ele vai resolver isso, ele pega o canal do Panamá, ele pega a Groenlândia e ele pega o Canadá. Mas de que forma, né? E fica por isso mesmo? Bom, existe a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, existe a própria ONU, existem diversos organismos que podem condenar essa ação, né? Da própria opinião pública. Se ele, sabe, balançar assim, o papel tratado e dizer que eles têm essa capacidade, isso vai fragilizar formalmente muitos ataques, por exemplo, na ONU, né, que vai levar em consideração isso, e a ONU, de certa forma, é dominada pelos Estados Unidos em muitas instâncias. Pode não dar tanto problema assim. A OEA, eu acho que é uma formalidade, mas assim, historicamente ela não tem muita força, não. Né? A gente viu nas Malvinas, a gente viu em outras instâncias aí, a Segunda Guerra também não conseguiu mobilizar a OEA da forma como o texto estava previsto, né? Mas uma ação militar no Panamá, ela não seria novidade, que os Estados Unidos fizeram isso em 89, né? Para capturar o Noriega lá, o ditador panamenho lá, o presidente do Panamá lá,
fizeram essa operação militar no Panamá, invasão do Panamá,